E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar desde o início do universo até, até os primeiros animais que caminharam, né, pela Terra. Então, bom, vamos lá. No início, nós temos o Big Bang que criou a nossa realidade, né, o mundo que a gente conhece, né, o universo. É o que ocorre o Big Bang. Bom, só que no universo o que aconteceu? Ele despejou diversos átomos de hidrogênio que não, basicamente eram estruturas separadas. Um próton, um nêutron, um elétron, jogados no espaço. Aí eles se conseguiram se ordenar ali e criaram os primeiros átomos de hidrogênio. Só que aí, esses átomos de hidrogênio, o que aconteceu? Eu não sei explicar isso aqui, mas basicamente um monte de átomos de hidrogênio fez a, fez a festa ali. Não sei, eu não. Isso aqui eu não sei explicar não, mas. Basicamente átomos de hidrogênio mais átomos de hidrogênio, em grande quantidade, muitos desses átomos, fazem estrelas. Boom. Aí, essas primeiras estrelas, né, que surgiram 100 milhões de anos mais ou menos depois do início do Big Bang, foram responsáveis por criar os átomos mais complexos. Ah, como assim? Bom, é por conta que basicamente as estrelas não são bolas de fogo, são basicamente reatores nucleares gigantescos. Ah, como assim? E por que eles criaram esses novos átomos? Bom, eles basicamente eles pegam os átomos de hidrogênio, pegam o quê? Os prótons, por exemplo, do átomo de hidrogênio e os prótons de outro átomo de hidrogênio fazem eles se unir, no caso, um ficar mais perto do outro ali, e cria o átomo de hélio. Pesquisa aí que vocês vão saber o que que é um átomo de hélio, tá? Como é que é a composição do átomo de hélio, quanto que não é disso que a gente tem que falar, pra gente chegar na vida na Terra, mas basicamente, essas estrelas fazem isso, só que só que aí isso fica no interior delas, né? Até elas se explodirem. Quando elas explodem, elas soltam todos esses átomos novos para o universo, formando assim a nossa famosa tabela periódica aí, né? Que compõe tudo que a gente conhece, né? Até tem coisa que a gente. Tem muita coisa que a gente não conhece, mas aí tá o que a gente conhece. Continuando aqui. Depois de muito tempo, mas muito, nossa, quanto tempo se passou. Nossa, foi muitos anos. Milhões, mas milhões, milhões, milhões de anos. Até o nosso Sol se formar, né? Porque vocês não sabem, por exemplo, a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. O universo tem 13,8 bilhões de anos. Então, tipo, e o Sol surgiu um pouco antes da Terra, então não foi nem muita coisa, entendeu? Então foi tipo, eu acho que foi 4,6. O Sol surgiu, se eu não me engano, 100 milhões de anos antes da Terra. Então, tipo, tá vendo? O Sol ele é muito recente, se vocês forem parar pra olhar. Mas continuando aqui, né? Bom, o Sol surgiu de uma nuvem de gás e poeira, basicamente ali, que o Sol, inclusive as estrelas mais recentes, elas são compostas em vez de apenas por hidrogênio, são compostas de hidrogênio e hélio, né? Que é só uma curiosidade aí pra vocês. Bom, mas aí o Sol, e como é que a gente chega na vida na Terra, né? Bom, é por conta que o Sol, por conta da gravidade intensa, gigantesca dele, ele atrai detritos, poeira cósmica. Aí, ó. Essa poeira cósmica, né, ela fica orbitando o Sol. Só que aí, essas partículas minúsculas, elas vão batendo uma na outra. Só que isso aí vai criando planetesimais. São basicamente partículas maiores, né, do que a poeira. E que aí as partículas vão se unindo, 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 até formar protoplanetas, que é basicamente. Imagina Plutão, que ele é um planeta não, ele é mais ou menos o tamanho de um protoplaneta, entendeu? Só que aí, até aí, né, nesse início, né, do nosso sistema solar, todos esses planetas, eles são magma puro, né? Eles não estão estáveis, não, é meteoro pra cacete que cai neles o tempo todo por conta justamente dessa instabilidade que o sistema solar estava passando. Depois de muito tempo surgiu aí, pronto, temos a nossa Terra. Aí ela já está maior que um protoplaneta comum. E agora sim ela já se tornou um planeta. Bom, esse aí foi há 4,5 bilhões de anos. A Terra ela era assim, mais ou menos, tá? Aí o tempo foi passando. E aí nós temos isso aqui, ó. A Terra e a Teia. Ah,
tá, o que que tem a ver? Bom, a Terra e a Theia são planetas que estavam no mesmo, na mesma órbita. Só que aí tem um problema. Quando você tem duas coisas grandes na mesma órbita, uma hora elas se chocam. O que aconteceu? Pum. Se chocaram e assim nasceu a nossa luinha. Olha ali. Mas como que nasceu a Lua? Bom, basicamente, é, esses dois planetas se chocaram e muita matéria desses planetas foi jogada para longe, para fora, assim. Só que a gravidade da Terra já era muito grande, então ela conseguiu agrupar parte dessa matéria, como o Sol fez para criar a Terra. Só que no caso, a Terra, como ela é muito, infinitamente menor que o Sol, ela criou uma Lua. É basicamente esse processo aqui que a gente fez aqui, ó, entendeu? Só que aí, em vez de ser uma poeira cósmica, é mais detritos, um pouco maiores. Por exemplo, eu não lembro, não sei qual é o tamanho dos detritos da forma correta, mas dá pra entender. Bom, depois de muito tempo, a Terra conseguiu resfriar e a Lua também. Olha que bonitinha ali a Lua. Olha que bonitinha. Bom, e nessa época aí, o que aconteceu? Nós já temos água líquida, já temos um começo de uma atmosfera ali, né? Atmosfera bem densa, inclusive. Mas já temos uma Terra como que a gente conhece já, né? Bom, só que nessa Terra estava acontecendo uma coisa muito interessante, que era o que? A sopa primordial. O que que é a sopa primordial? É basicamente a atmosfera, ela era volátil pra cacete, era relâmpago, um monte de moléculas assim. E esse ambiente foi o que proporcionou a criação de moléculas mais complexas. Mas que tipo de molécula? Moléculas orgânicas, como proteína, por exemplo. Esse tipo de molécula, quando formado aí, depois de passar de vários e vários anos, formaram o Luca, é o ele não é o primeiro ser vivo que existiu, mas ele é o último ancestral comum de todos os seres vivos que a gente conhece na Terra. Ele surgiu aproximadamente há 4,2 bilhões de anos, como vocês estão vendo na Terra, na tela aí, né? E a partir dele surgiu o LBCA, que é basicamente o último ancestral comum de todas as bactérias do nosso planeta. Cerca de 4,1 bilhões de anos atrás. Ou seja, cerca de 100 milhões de anos, 100 milhões de anos de diferença, né, do Luca pro LBCA. Só que aí nós temos uma coisa um pouquinho mais complexa e que já se passaram mais uns 2, 3 bilhões de anos. Não foram exatamente 3 bilhões de anos, mas foram 2,3 bilhões de anos, né? Até surgiu o Leca. O que é o Leca? É basicamente o último ancestral universal de todas as células eucariontes. O que são células eucariontes? Primeiro, se você já está, pelo menos no sexto ano, você devia saber. Mas são basicamente as células mais complexas, entendeu? As células já têm núcleo próprio, mitocôndria, um monte de coisa aí. Muita coisa para eu falar. Só que aí, pra gente continuar, né, pra chegar até a vida na Terra, né, como a gente conhece hoje, pelo menos, não como a gente conhece hoje, né, mas até eles começarem a andar, né, na Terra, nós vamos ter que chegar um pouco, avançar uns 300 milhões de anos pra gente chegar na eu não sei ler isso, desculpa, mas é Achaeplastida. Basicamente é um tipo de célula que ela basicamente é uma célula vegetal. É a primeira célula vegetal que a gente tem disso, né? Não, se não é a primeira, é uma das primeiras células vegetais que já existiu. Basicamente foi o surgimento do cloroplasto ali, né? O que é o cloroplasto? É basicamente o que faz com que as plantas consigam produzir o próprio alimento, entendeu? É isso. Foi há 1,5 bilhões de anos que foi quando as Archaeoplastica surgiram. E aí tá aí, né? Pronto, temos uma Archaeoplastica aí, primeira célula vegetal, ou uma das primeiras. Aí depois de o que? Uns 300 milhões de anos, nós temos a alga vermelha. O que é a alga vermelha? É basicamente um dos primeiros, uma das primeiras plantas que a gente conhece e que se tem registro, né, no caso. Foi há 1,04 bilhões de anos atrás.
Ela foi extremamente importante, mas por quê? A gente vai ter que avançar mais um slide aqui pra vocês entenderem. Conta disso aí, ó. A Terra Bola de Neve. A Terra Bola de Neve foi basicamente um dos acontecimentos mais catastróficos que já ocorreu no planeta, né? Mas, tipo, óbvio, tem piores, mas foi um dos piores que já existiu também. Por quê? Por conta que era, tipo, frio, gente. Pensa, tudo congelou. Tem quilômetros de espessura de gelo na Terra, assim, ó. Cobrindo toda a superfície da Terra, entendeu? Então, destruiu muitos ecossistemas. Ah, mas como que isso aconteceu? Basicamente foi por quê? O mais importante que é pensar o quê? Que o Sol, ele está consumindo o combustível dele ao decorrer de toda a sua vida. Enquanto mais ele consome esse combustível, mais quente ele fica, entendeu? Ou seja, nessa época, a diferença dessa época pra cá, o Sol já era 7% mais frio do que o que ele é atualmente, né? E pra piorar ainda, e pra facilitar a Terra Bola de Neve, os vulcões que eram muito ativos na Terra, ficaram muito menos ativos. E aí acabou ocasionando a Terra Bola de Neve. Bom, só que aí depois de muito, ao longo de milhões de anos, né? Esse gelo derreteu. Ah, como assim? Por conta que os vulcões que estavam menos inativos voltaram a ficar mais ativos, o que conseguiu derreter esse gelo, né? Só que aí, depois do derretimento do gelo, as chuvas ácidas que foram causadas por, por essa grande quantidade de vulcões, elas degradaram as rochas que continham minerais importantes para a vida. Só que aí o que acontece? Esses minerais foram arrastados por essas mesmas chuvas ácidas, né, para o oceano. E aí o que aconteceu? Caplau. Isso aconteceu, isso causou uma explosão de duplicação de algas vermelhas que geraram tanto oxigênio, mas tanto que teve como consequência a oxigenação em massa dos oceanos e da atmosfera, criando as condições ideais para o surgimento da vida complexa. Bom, aí nós temos os primeiros seres vivos, né? No caso, eu peguei a esponja de vidro, né? Que ela foi uma das. Que ela tem uma estrutura, né? Que dá pra capturar assim, né? Por conta que existe. A esponja de vidro, ela é bem antiga, né? As primeiras. Só que ela não é o primeiro tipo de esponja. Só que ela é a que mais a gente tem uma noção de como que era, né? Por conta que as outras, elas eram muito molinhas. Então não dava pra preservar elas. É, por exemplo, como a esponja de vidro consegue. Como a gente consegue preservar. Os fósseis, né? Não tem fósseis das outras esponjas, é basicamente isso. Só que aí, isso aí, né? Essa grande explosão do oxigênio causou no quê? Do surgimento de águas vivas e do surgimento dessa coisa. Eu não lembro o nome dessa coisa. Ele é basicamente um dos primeiros animais que ele fica só se arrastando no fundo da terra e fica raspando as algas, os tapetinhos de algas que tinham, entendeu? É, tipo, é isso aí. Ah, esse bicho aí, bicho feio, né? Meu Deus. Isso daí é triste. Ah, só dizendo que o ano eles parecem ser mais antigos, mas é por conta que a, a esponja de vidro ela é mais nova que eles. Só que as esponjas são os primeiros animais realmente que existiram no planeta. É, animais pluricelulares, tá, gente? Por conta que esses serizinhos aqui já eram animais, tá? No caso, o leque ele já é um animal. Em teoria, né? Em teoria não, né? É complexo, é difícil de explicar. Mas ele já é tipo um animal. Mas aí, continuando aqui. Aí nós temos o surgimento das águas vivas e desse trem aí, desse coisa. Só que aí, depois dessa época, ocorreu a explosão surgiu a explosão cambriana. O que foi a explosão cambriana? Basicamente, teve uma diversidade gigantesca de novos seres vivos, entendeu? E bom, nós vamos pegar alguns aqui, alguns dos mais importantes, né? Dos mais famosos. De início, nós temos o Trilobita, que ele foi basicamente um dos primeiros grupos do planeta a ter essa casca, a ter essa armadura, né? E ele viveu há 538 milhões de anos. Já nós temos os Anomalocarios, que inclusive é o meu animal do. Qual que é o nome? Do Cambriano. O meu ser vivo
do Cambriano mais meu favorito, assim, tipo. Mano, ele. Você não tem ideia o quão incrível era esse bicho, tipo. Mas tá aí, né? Ele na foto, ele, 530 milhões de anos, ele era basicamente o super predador da época. Ele era carnívoro e tal. Bom, a gente vai ter que avançar alguns milhões de anos, 25 milhões de anos, pra chegar no Picaia. Isso mesmo, Picaia. Ele é basicamente um ancestral dos peixes atuais, entendeu? Ele é essa coisa aí, bicho feio. Só que aí, além dele, nós temos outro animal extrema importância que foi o Cameroceras. Ele basicamente, por conta que, tá vendo os Anomalocaris? Então, eles eram os predadores absolutos daquela época, do Cambriano. Contudo, com os Cameroceras, foi o que destronou justamente os Anomalocaris desse trono de predadores supremos. Entendeu? Então, vamos lá. Só que aí, depois disso aqui, isso aqui foi basicamente o mais importante que a gente tinha, né, pra essa época. A gente, inclusive, tá vendo aquele animalzinho ali no fundo, eu circulando aqui? Ele é um animal muito interessante que ele é a Lucigênia. E ele se chama assim justamente por conta que ele é um animal tão bizarro que o pessoal, que tipo, ele é só um animal muito estranho. Pensa nisso, entendeu? É tanto que o pessoal não sabia nem o que era a parte de cima, nem o que era a parte de baixo dele. E justamente por conta dessa bizarrice, ele foi chamado de alucigênia por conta que parecia que o cara tava. Que os caras pareciam. Que as pessoas que descobriram ele estavam. Que pareciam que estavam tendo uma alucinação. Continuando, nós começamos aqui o Ordoviciano. Uma parte da história do nosso planeta que é muito interessante. Nós temos o Megalograptus, que é basicamente um escorpião marinho, que não é um escorpião, ele não tem nenhuma, ele não tem nada a ver com o escorpião que a gente conhece atual, tá? Mas ele é um animal muito interessante de se ver, ele é inclusive muito bonito. É tipo, também é, é o meu animal favorito do Ordoviciano, e que tipo, ele também é um super predador dessa época. Além disso, nós temos esse bicho. É o Sacambumpis. Sacambumpis. Ele é basicamente o que os descendentes dos Picaia. Basicamente, basicamente, isso aqui foi o que originou os peixes. Os peixes que a gente tem atualmente. Continuando, é, lembra dos megaloptratos? Então, eles dessa época eles foram totalmente extintos. Não tem, eles nunca tiveram descendentes. Essa área da árvore genealógica, né, de todos os de todo a vida na Terra, esse ramo aqui foi extinto, não tem nada que sobrou dele. Depois disso, nós finalmente vamos para o finalzinho do vídeo, que é o Siluriano, que é quando começou as plantas na Terra e o primeiro e um dos primeiros seres a andar por essa Terra. Bom, agora nós vamos falar sobre as primeiras plantinhas, né, que tinham na nossa Terra, assim, né? Que foi as coxônias. São essas plantinhas aí extremamente simples, né? Inclusive dá pra ver no plano de imagem como é que elas seriam, né? Tá vendo que é muito bonitinho, só que tudo muito simples. E para complementar, e como prometido, um dos primeiros seres que caminharam sobre a nossa Terra, o Pneumodesmus newmani. Ele é basicamente um insetinho que muito bonitinho, um dos primeiros que já caminhou pela Terra, mas que já não é mais o primeiro, porque foi desbancado a partir de uma pesquisa de uma. é, Ele foi basicamente desbancado do trono de ter sido o primeiro de ser vivo a caminhar pela Terra, devido a uma pesquisa de uma universitária do Canadá, se eu não me engano. Bom, é isso que temos pra hoje, né? Falou!